História 1. O estrangeiro. Fui oferecido um estágio em um país diferente. Eu não acreditava na minha incrível sorte. Era uma oportunidade fantástica e, para melhorar ainda mais as coisas, encontrei um quarto com preço razoável em uma casa compartilhada. Eu não fazia ideia de que isso acabaria sendo a experiência mais aterrorizante da minha vida. Quando finalmente chegou o dia da mudança, carreguei ansiosamente minha mala pela escada rangente de madeira. A porta da minha nova casa se abriu, revelando um homem alto e magro com um largo sorriso estampado no rosto. Ele estendeu uma mão ossuda. Oi, sou o Jack. Bem-vindo à sua nova casa. Fiquei feliz em encontrar um colega de quarto que não se importasse em compartilhar temporariamente seu espaço comigo e Jack, que parecia ser amigável o suficiente. Descartei a atmosfera assustadora da casa devido à sua idade. Mas não demorou muito para que coisas estranhas começassem a acontecer. Na terceira noite, enquanto eu tentava dormir na cama, ouvi sussurros vindo do quarto de Jack. Rastejei pelo corredor e encostei minha orelha em sua porta por pura curiosidade. Embora as palavras fossem inaudíveis, o tom arrepiou minha espinha. Parecia que ele estava falando como se fosse através de alguém ou algo. Na manhã seguinte, falei com Jack sobre os barulhos perturbadores. Enquanto ele procurava as palavras adequadas, seus olhos se moviam agitadamente. Depois de um longo suspiro, ele finalmente disse: "Eu preciso te contar algo, e você pode pensar que estou louco, mas por favor, me ouça." Estou possuído, incapaz de entender o que ele disse. Comecei a rir. "Vamos lá, Jack, isso é demais." "Possuído? Você está falando sério?" Enquanto Jack continuava, sua voz tremia e seu rosto ficava pálido. "Eu sei que parece loucura, mas coisas estranhas vêm acontecendo comigo. Eu sinto a presença do mal dentro de mim. Não faço ideia de por que ou como isso acontece, mas às vezes toma controle." Descartei seus comentários como uma piada distorcida, mas uma semente de incerteza foi plantada em minha mente mesmo assim. Estranhas coisas haviam acontecido nos últimos dias. Um odor persistente de decomposição enchia o ar, a temperatura na casa mudava drasticamente. Lembro de ter visto Jack à distância, uma noite, enquanto eu estava lendo um livro no sofá. Ele estava parado no corredor, seu corpo rígido e torcido em ângulos estranhos. Murmurava palavras em uma língua que eu não entendia, e sua voz ecoava com um tom sinistro, brilhando com uma intensidade sobrenatural. Eu recuei e deixei meu livro cair enquanto o medo se apoderava do meu coração. Consegui gaguejar. "Jack, o que diabos está acontecendo com você?" O sorriso distorcido ainda era visível em seu rosto enquanto ele lentamente virava a cabeça. "Eu tentei te avisar, mas você não acreditou em mim. A escuridão dentro de mim é real e é voraz." Pensamentos de partir correram pela minha cabeça, mas eu não conseguia fazê-lo naquele momento. Eu não podia parar de trabalhar no meu estágio, pois eles ainda precisavam de mim por pelo menos mais uma semana. Na esperança de que amanhã trouxesse alívio desse pesadelo contínuo, me tranquei no meu quarto naquela noite e coloquei uma cadeira atrás da porta. As ações de Jack ficaram cada vez mais erráticas conforme os dias passavam. Ele frequentemente passava horas sozinho em seu quarto, apenas para aparecer com uma aparência desgastada, com a impressão de que não havia dormido por dias. Seus olhos estavam cercados por olheiras escuras e sua personalidade antes vibrante se tornou uma sombra do que era antes. Não conversávamos muito, e quando fazíamos, havia uma tensão no ar. Eu não conseguia me livrar da sensação de que Jack era apenas um veículo para algum mal que ainda estava presente na casa. No entanto, eu não tinha nenhuma prova observável para apoiar tal afirmação. A casa estava estranhamente silenciosa quando cheguei em casa do trabalho uma noite. Jack costumava estar envolvido em alguma atividade ou andando de um lado para o outro. Agora, parecia que as próprias paredes estavam prendendo a respiração. Me aproximei cautelosamente de seu quarto, meu coração acelerado de medo. Encontrei Jack sentado na beira da cama,
com o rosto abatido e os olhos vermelhos. Depois de abrir a porta, ele me lançou um olhar temeroso, com um toque de resignação, e sussurrou, sua voz mal audível, eu posso sentir. Ele está aqui. Ele quer sair. Minha voz estava cheia de preocupação enquanto questionava. Precisamos encontrar alguém que possa ajudar você. Ele interrompeu, sua voz se tornando repentinamente firme. Não, ninguém pode me ajudar agora. Eu tenho algo dentro de mim que está ficando mais forte a cada dia. Eu sinto ele tentando me dominar. Não consegui ignorar o medo que o dominava e a desesperança em sua voz. Parecia que ele tinha se tornado um veículo para uma força maligna desconhecida. Naquela noite, o ar ficou opressivamente denso enquanto eu dormia em minha cama. Todo o meu ser gritava para eu fugir e escapar dessa presença repugnante. Reuni minhas coisas com as mãos trêmulas, enquanto minha mente se enchia de imagens da presença maligna que persistia nas paredes da casa. Virei as costas quando saí. Ainda estava atormentado pelo evento que serviu como um lembrete constante das atrocidades que testemunhei. Embora eu não pudesse entender completamente a condição de Jack, eu sabia que se eu permanecesse naquela casa por mais tempo, acabaria perecendo. Minha curiosidade sobre o destino de Jack e se ele conseguiu escapar da escuridão que o consumia persiste até hoje, e também acredito que nunca vou saber como isso terminou. Talvez seja melhor para o meu próprio bem. História 2. Eu estava ansioso e cheio de expectativas quando me mudei para um novo apartamento. Mal podia esperar para começar essa nova fase da minha vida nessa encantadora cidadezinha. Quando conheci Emma, minha nova colega de quarto, tudo parecia em ordem. Emma, à primeira vista, parecia uma jovem comum. Ela parecia descomplicada e tinha um sorriso caloroso. No entanto, à medida que os dias passavam, comecei a sentir que algo estava errado com ela. Coisas estranhas começaram a acontecer ao redor do apartamento. Às vezes, eu podia ouvi-la sussurrando consigo mesma quando achava que eu não estava por perto. Além disso, se eu ouvisse com muita atenção, ouvia arranhões nas paredes. Eu fazia um esforço para descartar aquilo como mera coincidência. Mas então as coisas se tornaram mais sinistras. Uma noite, acordei e encontrei Emma parada no pé da minha cama, com os olhos sem emoção e vazios. Ela sussurrou algo para mim em uma língua que eu não entendia, o que me arrepiou até a espinha. Ela acordou do seu estado de transe em resposta aos meus gritos e alegou estar sonambulando. Eu tinha a impressão de que havia um problema sério. A natureza errática do comportamento de Emma aumentava a cada dia. Ela costumava ficar acordada a noite toda, falando incoerentemente consigo mesma. Seu sorriso acolhedor havia sido substituído por um sorriso sinistro e gélido que me dava calafrios. Eu havia compartilhado minhas preocupações sobre Emma com meus amigos, mas eles simplesmente riam e descartavam como paranoia. Eles não testemunharam pessoalmente os estranhos acontecimentos que eu presenciei. Quando eu estava perto de Emma, uma sensação arrepiante me envolvia. Uma aura perturbadora permeava o ar. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo inexplicável estava em ação, como se algo invisível estivesse presente. Certa noite, ao chegar em casa, a porta do apartamento estava entreaberta. Entrei cuidadosamente, com o coração acelerado. Não havia sinal de Emma e o apartamento estava estranhamente silencioso. O pânico aumentou dentro de mim enquanto procurava por ela em todos os lugares. Foi quando descobri uma porta secreta no porão. Abri a porta por curiosidade e fui recebido por um pequeno quarto mal iluminado. A atmosfera era sobrenatural e densa. Minha pele arrepiou ao entrar e ver símbolos entalhados nas paredes, parecendo ser sangue seco. Uma voz sussurrou em meu ouvido, causando calafrios. Girando em volta de mim, mas não havia ninguém lá. A porta se fechou atrás de mim, trancando-me dentro daquele lugar aterrorizante. Congelado de terror, não me atrevi a me mexer. A mera ideia de abrir a porta e fugir estava além da minha coragem. Fiquei ali pensando,
A verdadeira natureza de Emma me era desconhecida, mas eu temia que ela fosse muito mais maligna do que eu poderia imaginar. Depois de uma longa hesitação, abri a porta novamente. Tudo parecia normal quando eu entrei no apartamento novamente, mas eu não conseguia tirar da cabeça as forças malignas que haviam envolvido Emma. Semanas se passaram e a vida começou a voltar ao normal. No entanto, eu não conseguia me livrar da impressão inquietante de que ainda havia um problema. O apartamento tinha um mau cheiro, como se o fantasma ainda percorresse seus corredores. Emma havia desaparecido completamente, não havia indícios de que ela sequer existiu, nenhuma comunicação, nenhuma atividade nas redes sociais, nada. Parecia que ela nunca havia existido. Todos os meus esforços para descobrir mais sobre o passado dela foram em vão. Seu passado era um mistério, e o mistério em torno dela só aumentava com o seu desaparecimento. Nossos amigos começaram a ouvir rumores e cada um tinha suas próprias teorias para adicionar à história já nebulosa. Alguns rumores diziam que Emma partiu para me salvar, pois sentia que as coisas estavam dando errado. Outros pensavam que ela voluntariamente se entregou às sombras, afundando em suas profundezas. Nunca descobri o que realmente aconteceu com Emma ou onde ela está agora, e ainda não sei. Não consegui escapar da atmosfera arrepiante que antes preenchia o apartamento com otimismo e animação. Quando o mundo fica silencioso, sussurros fracos reverberam pelos cômodos e sombras dançam nos cantos da minha visão. Deixei aquele apartamento na esperança de que uma mudança de cenário trouxesse conforto e respostas, mas os mistérios permaneceram sem solução, e continuo me perguntando sobre a verdadeira natureza de Emma. Às vezes, no meio da noite, quando tudo está envolto em escuridão, pondero se o desaparecimento de Emma foi apenas uma coincidência ou se ela era realmente um canal para algo muito mais maligno. E um arrepio me percorre nessas situações, porque sou lembrado de que alguns mistérios devem ser mantidos em segredo e alguns medos estão destinados a permanecer sem solução. O incidente com Emma e as atividades paranormais que ocorreram naquele apartamento ainda me assombram até hoje. História 3. Quando me deparei com o anúncio de um apartamento barato, não podia acreditar na minha sorte. Parecia que um sonho estava se realizando. Meu novo colega de quarto, vamos chamá-lo de Greg, parecia um pouco excêntrico, mas pensei que todo mundo tem suas peculiaridades, certo? Mal sabia eu que minha escolha de morar com ele se tornaria um pesadelo. Assim que entrei no apartamento, percebi uma vibração estranha. Greg não tinha um bom gosto para decoração. Havia bonecas de porcelana espalhadas por todos os lados, com seus olhos frios observando cada movimento meu. Além disso, havia pinturas estranhas de palhaços nas paredes. Sem dúvida, não era meu estilo, mas convenci a mim mesmo de que poderia me adaptar. Quando encontrei o porão trancado, as coisas começaram a ficar sombrias desde o início. Greg deixou claro que era proibido, insistindo que era apenas sua área de armazenamento pessoal. Mas a maneira como ele o guardava me deixava desconfortável. A cada dia, minha curiosidade aumentava, mas eu a ignorava, tentando ver as coisas boas sobre meu novo lar. Conforme os dias se transformavam em semanas, comecei a perceber um padrão. Durante estranhas horas da noite, Greg desaparecia no porão. Eu era acordado de madrugada pelo som dos assoalhos acima de mim rangendo, seguido pelo som fraco de passos descendo as escadas. Cada vez, um arrepio de medo e curiosidade percorria meu corpo. O mau cheiro se tornou o fator decisivo. A cada dia que passava, o odor se tornava mais intenso, tornando o apartamento quase insuportável, infiltrando-se em cada fresta. Tornou-se impossível ignorar. Decidi que precisava verificar o porão proibido, pois estava determinado a resolver esse mistério. Em uma noite tardia, quando estava certo de que Greg estava dormindo, desci furtivamente com uma lanterna firme em minha mão trêmula. A porta do porão pairava na minha frente, com sua fechadura velha e enferrujada escondendo o seu conteúdo.
O cheiro me impulsionou adiante, depois de um breve momento de hesitação em que meu coração batia forte em meus ouvidos. A fechadura cedeu, a porta rangeu ao ser aberta com um chute rápido, revelando uma escada que levava às sombras. Congelei de medo quando a luz da minha lanterna cortou a escuridão e revelou o que havia ali. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Sangue e partes do corpo estavam espalhados pela sala. Recuei um passo, tentando conter um grito enquanto um cheiro repugnante enchia o ar. Era como um pesadelo se tornando realidade. O porão era um lugar horrível, repleto de restos mortais humanos. Quando percebi a verdadeira natureza do meu colega de quarto, o pânico me consumiu por completo. Enquanto tentava processar as implicações do que havia descoberto, minha mente tentava entender o que estava acontecendo. Quem eram aquelas pessoas? Há quanto tempo Greg mantinha esse segredo horrível? E, o mais importante, eu seria a próxima vítima dele? Eu tinha que sair de lá o mais rápido possível. Virei-me e lá estava ele, Greg, com aquele sorriso arrepiante estampado em seu rosto, zombando de mim. Você não conseguiu resistir, não é? Agora veja em que situação se meteu. Antes que eu percebesse, ele estava bem na minha frente, agarrando-me. Lutei com todas as minhas forças, desesperado para sobreviver. Não havia como eu me tornar a próxima vítima. Lutei com todas as minhas forças para escapar do domínio de Greg, com o medo do que havia visto ainda fresco na minha mente. A adrenalina me impulsionou para fora do apartamento enquanto eu fugia pela minha vida, impulsionado pelos horrores que eu tinha descoberto. Tremendo e ofegante, procurei refúgio em uma loja de conveniência próxima. Descrevi as descobertas horríveis no porão de Greg enquanto chamava freneticamente a polícia. Quando comecei a contar minha história aterrorizante, a expressão deles mudou de ceticismo para preocupação. Mas quando foram verificar, já era tarde demais. Qualquer indício das ações nefastas de Greg havia sido escondido, pois ele havia apagado seus rastros. As macabras evidências que atormentavam meus pesadelos haviam sido removidas do porão, deixando-o vazio. A polícia me interrogou, e dava para ver a dúvida em seus olhos. Eles não conseguiram encontrar nenhuma evidência concreta para apoiar minhas afirmações. Comecei a duvidar também. Tomei a difícil decisão de voltar a morar com meus pais, após ficar quebrado e aterrorizado. O conforto de seu lar, a segurança e a familiaridade me trouxeram algum alívio. Mas eu nunca conseguia me livrar da preocupação de que Greg pudesse vir atrás de mim. Saber que ele ainda poderia estar presente esperando por uma oportunidade de retomar o controle sobre mim me fazia constantemente olhar por cima do ombro, deixando-me tenso. Os passos de Greg me mantinham acordado à noite, impedindo-me de adormecer. Eu ficava ansioso a cada barulho inesperado, como o rangido de um assoalho. Tinha a impressão inabalável de que ele estava vigiando, esperando o momento ideal para atacar. O medo só aumentava com o choque da polícia. O peso de seus segredos pressionava sobre mim, sufocando minhas tentativas de seguir em frente. Como eu poderia provar o que tinha visto? Como poderia convencê-los de que a pessoa que eu costumava chamar de colega de quarto era um monstro insano? Tentei encontrar alguma medida de paz em meio ao caos que havia se apoderado da minha vida, então procurei terapia, mas nem mesmo os especialistas habilidosos foram capazes de acalmar meu medo persistente. Minha percepção de segurança e confiança foi permanentemente alterada pelas atrocidades que testemunhei, deixando uma marca irreparável em minha sanidade. Agora, estou constantemente com medo, olhando por cima do ombro e me perguntando se hoje será o dia em que Greg aparecerá novamente. O pesadelo que ele criou ainda paira sobre mim como uma sombra que não desaparece.